Sejam todos bem-vindos a mais uma semana do Regime Especial de Ensino da Rede Estadual. Vamos começar agora com a nossa aula de língua inglesa. Antes da aula começar, um convite. Let's study English. E o tema da nossa aula de hoje, a gente vai começar com essa pergunta. What is your dream? What is your dream? Qual é o seu sonho? Então, a gente vai entrar um pouco nesse tema, porque ele está bem relacionado ao tópico gramatical que nós vamos estudar hoje, tá? Então, quando eu faço a pergunta, what's your dream? Eu estou querendo saber qual o seu sonho. Na verdade, é uma sugestão para que você pense, pare um pouco, reflita sobre o seu projeto de vida, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. É importante sempre que a gente tenha uma meta a alcançar no futuro, que a gente estabeleça o nosso sonho, o nosso projeto de vida, que a gente trace, né, quais são os steps, step 1, step 2, step 3, quais são os passos que a gente vai precisar fazer para conseguir alcançar o nosso objetivo, para conseguir alcançar esse sonho que a gente traçou, né, para o nosso projeto de vida, para o nosso futuro. E é por isso que eu trouxe esse tema hoje, porque na nossa aula de inglês nós vamos estudar as formas de falar sobre o futuro em inglês. Algumas pessoas já estudaram, outras não, mas a gente vai começar com esse conteúdo hoje e ao longo do quarto bimestre a gente vai fazer mais algumas atividades referentes a esse tema, né? A forma de falar no futuro em inglês. Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte. A gente precisa estabelecer uma meta de futuro, a gente precisa estabelecer o nosso sonho, o nosso projeto de vida, precisa ter isso bem definido, né? Mas é importante que a gente também entenda que é importante traçar o caminho, né? Não adianta só estabelecer o objetivo, o meu sonho é fazer odontologia aqui na UEPB, tá? Certo? Ótimo. Agora, qual deve ser a minha postura para alcançar esse sonho? O que é que eu preciso fazer? Quais são os steps? Né? Para eu entrar no curso de odontologia, eu sei que eu tenho que tirar uma boa nota no Enem. Como é que eu consigo me organizar, né, para alcançar esse objetivo? O que é que eu preciso estudar? O que é que eu preciso fazer? Como é que eu preciso me estruturar para alcançar esse objetivo? Porque a gente sabe, tudo que a gente planeja na nossa vida, né, vai por etapas, não são steps. Step 1, como eu coloquei aqui, e a cada passo a gente vai se aproximando do nosso sonho, daquilo que a gente planejou, ok? Então, vamos lá. O primeiro tópico da nossa aula de hoje é esse tema Future with Will, né? Então, lembre dessa palavra will, ela é uma das principais marcas de futuro, né? Quando essa palavra aparece numa frase, a gente já sabe que nós estamos falando de futuro, will, tá? Esse é o futuro mais simples, a gente vai começar a estudar o will e depois a gente vai estudar outras formas, tá? Então, usa-se o simple future will para expressar fatos e acontecimentos que ocorrerão em breve. Por exemplo, vamos observar a frase: He will travel tomorrow. He will travel tomorrow. Que quer dizer o quê? Ele viajará amanhã. Né? Então, tem o will travel. Travel é o verbo viajar. E quando eu acrescento a palavra will, essa frase fica no futuro. Segunda opção de uso do simple future: indicar decisões tomadas no momento da fala, que são ações não planejadas. Por exemplo, the phone is ringing, I will answer it. Então, o telefone está tocando, eu vou atender, tá? Então, não é uma coisa que você planejou, mas aconteceu naquele momento e aí você tomou essa decisão. The phone is ringing, né? O telefone está tocando, I will answer it. Eu vou atender, ok? Duas situações em que a gente usa o simple future com a forma will. Próximo item, a gente vai observar a estrutura da forma afirmativa com will. Então, eu tenho que seguir, né, essas partes na frase, essa estrutura. Sujeito, will e a forma básica do verbo. Então, quem são, né, as palavras, quais são as palavras que eu posso usar como sujeito? Lógico, eu tenho uma quantidade enorme de palavras que eu posso usar como sujeito,
Mas aqui é importante que a gente lembre daquele quadro de pronomes, que são pronomes pessoais, que assumem essa posição na frase. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, essas palavras, quando ela aparece em uma frase, a gente já relaciona e possivelmente ela vai ser o sujeito. Quando eu falo forma básica do verbo, eu estou falando do verbo sem a partícula to. Então, eu tenho o verbo, por exemplo, to work, se eu vou usar na forma do futuro, com will, eu preciso usar a forma básica, work. To study, stud. To travel, travel. Todos eles sem a partícula to. Então, eu tenho aqui duas frases como exemplo. I will work tomorrow. Vou trabalhar amanhã, eu trabalharei amanhã. She will travel next week. Ela viajará na próxima semana. Então, só observar a sequência, sujeito, que nesse caso aqui pode ser um dos pronomes, forma will, mas a forma básica do verbo, sem a partícula to, só a forma básica, como tem aqui na nossa frase, os verbos work e o verbo travel. Próxima forma que a gente vai estudar é a estrutura da forma negativa. Então, eu tenho sujeito, will, mais a partícula not e a forma básica do verbo. Então, por exemplo, eu já coloquei em destaque aqui, ó, é comum encontrar a forma contraída will not, principalmente na fala. Então, ao invés de usar will not, eu vou usar won't, que também significa o verbo no futuro, só que numa forma negativa, né? Por exemplo, I will not work tomorrow, eu não trabalharei amanhã, or she will not travel next week, ela não viajará na próxima semana, tá? Então, eu preciso sempre identificar essa posição da palavra not, que ela vai aparecer logo após a forma will. Então, I will not, she will not, you will not. Se eu não quiser escrever will not, eu escrevo won't, né? É muito mais comum a gente ouvir esse want na fala, né? Mas também pode ser usado na escrita e é o que a gente fala de forma contraída, que eu juntei duas palavras, will not, em uma palavra só, want. No próximo, a gente vai ver a forma interrogativa e aqui a gente encontra aquele velho, aquele velho padrão da língua inglesa em que eu faço a inversão, né? Se antes o will vinha após o sujeito, agora na forma interrogativa, o will vem antes do sujeito no começo da frase. Então, se você observar a forma, eu tenho o will, o sujeito, mais a forma básica do verbo e o ponto de interrogação no final da frase. Por exemplo, will you work tomorrow? Você trabalhará amanhã? Will Lucy travel next week? Lucy viajará na próxima semana? Certo? Então, só para a gente observar a estrutura, will no início da frase interrogativa, seguido do sujeito e a forma básica do verbo, e no final da frase eu coloco o ponto de interrogação. Agora, a gente vai ver a outra forma de futuro, que é going to, tá? Quando é que eu uso? Para indicar ações planejadas que ocorrerão no futuro. Então, eu tenho certeza que a ação vai acontecer, eu estou me preparando, né, para a realização daquela ação. Por exemplo, I am going to study English tomorrow. Eu vou estudar inglês amanhã, tá? Então, é só a gente lembrar que esse go seria o verbo ir, né? Por exemplo, então, I am going é como se a gente falasse em português, eu vou fazer tal coisa, né? A gente sabe que em português eu posso usar o futuro normal, eu viajarei, eu trabalharei, mas na fala é muito comum a gente usar eu vou fazer tal coisa, eu vou trabalhar, eu vou caminhar, eu vou estudar. Então, em inglês é como se eu usasse essa forma também. I am going to study English tomorrow. Próximo tópico que a gente vai ver é a construção dessa frase. Forma afirmativa, eu vou ter sujeito, verbo to be, muito importante a gente lembrar do verbo to be, going to. Essa estrutura going to, ela é fixa, né? Eu não tenho alteração em going to, seguido da forma básica do verbo. Então, eu tenho aqui todos os pronomes que a gente já viu, já revisou, que são os pronomes que ocupam a posição do sujeito. Depois eu tenho o verbo, a forma básica, né, para a gente relembrar, que é o verbo sem o to.
Nesse caso, o to, ele vai acompanhar going, né? Going to. Então, eu não preciso repetir esse to aqui que acompanha o verbo. E aqui eu tenho dois exemplos que a gente já viu agora há pouco. I am going to study English tomorrow, or she's going to travel next week. Para a gente lembrar os verbos to be, todo mundo lembra, tenho certeza que todo mundo sabe, a gente tem as formas am, is, are. E a gente precisa sempre lembrar como essas formas são acompanhadas. Por exemplo, I, qual a forma do verbo to be que acompanha I? É sempre I am. You are. She is, né? Então, a gente sempre lembra essa estrutura, tá? Próximo item, a gente vai ver a forma negativa. Então, tem o sujeito, a forma correta do verbo to be, para aquele sujeito que eu estiver estudando, a palavra not, né? Sempre vai significar não, going to e o verbo. Então, eu tenho aqui I'm not going to study English tomorrow. Eu não vou estudar inglês amanhã, vou fazer outra coisa. Mas I am not going to study English tomorrow. Or she is not going to travel next week. Ela não vai viajar na próxima semana. E aqui, mais uma vez, para a gente lembrar, as formas básicas do verbo to be, am, is, are. Forma interrogativa, mais uma vez eu tenho aquele processo da inversão. Nesse caso agora eu vou ter o quê? Verbo to be no começo da frase, seguido do sujeito e o restante que a gente já viu, going to e a forma básica do verbo. Por exemplo, are you going to study English tomorrow? Você vai estudar inglês amanhã? Or, is she going to travel next week? Ela vai viajar na próxima semana? Tá? O que é que a gente tem aqui na inversão? O verbo to be, ele vem no início da frase, né? Ele inverte de lugar com o sujeito. Se antes eu tinha you are, agora eu vou ter are you. Tenho essa inversão. Going to é a estrutura, né, fixa, eu não mudo going to. O verbo que eu quero destacar na frase, na primeira frase, study, na segunda frase, travel. E o meu complemento, study English, next week, né? De acordo com como for a estrutura da frase. Importante, se eu estou falando de forma interrogativa, eu tenho que usar o ponto de interrogação ao final da frase, tá? What have you learned today? Né? Uma pergunta que a gente vai fazer aqui nesse encerramento de aula é para a gente lembrar o que nós estudamos hoje, o que nós estamos aprendendo hoje, né? Então, utilizar as formas verbais de futuro. Will, going to. Então, tem as duas formas e na aula de hoje a gente estudou um pouco como usar will e como usar going to. A proposta de atividade para essa semana é que vocês façam um mapa mental. Então, vocês vão fazer esse mapa mental e vão enviar para mim através da plataforma do Google Classroom, tá? Então, é uma forma de organizar os seus estudos que pode ajudar a fixar os pontos mais importantes do conteúdo estudado. Então, é importante aqui que vocês relembrem as aulas de estudo orientado e busquem, né, nas suas anotações, ou vocês podem pesquisar também pela internet, como elaborar um mapa mental. E se eu estou falando desses tópicos gramaticais em inglês, eu estudei will e going to. Você pode escolher um dos dois para fazer o mapa mental, ou pode fazer sobre as duas formas, destacando as diferenças entre elas, observando a estrutura, colocando mais alguns exemplos, tá? Então, vocês vão fazer o mapa mental e enviar para mim pela plataforma, ok? Tenham todos uma excelente semana de aula. Até mais!